E a mensagem dessa noite está no Evangelho de João. Abra comigo João, capítulo de número 14. Nós estamos num tema, numa série de mensagens. E eu tenho ainda hoje um presente para entregar para você, que são aqui os certificados, da galera que se batizou. Vou estar fazendo isso bem no final. Evangelho de João, capítulo 14, para você que acompanha em casa. Olha, é muito bom quando você compartilha a sua transmissão, essa live, porque mais pessoas recebem a palavra de Deus. Então esteja aí compartilhando já, digitando o texto aí, João 14, versículo de número 11 em diante, diz assim: crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Creiam ao menos que por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E agora preste atenção no 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você pode colocar a mão no seu coração e orar comigo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra exposta. E ela precisa apenas da fidelidade do pregador e do intelecto dele. Eu quero pedir ao Senhor que o Espírito Santo de Deus, ele prevaleça contra o homem, e ele use este pregador tão somente para comunicar a tua verdade santa. Vem com força, Senhor, porque o teu povo está com fome e sede da palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele sempre foi um texto interessante, porque é um texto que dá um entendimento limitado para algumas pessoas. O texto que nós lemos fala que Jesus falou que nós poderíamos fazer coisas maiores do que Ele. Só aí eu já começo a entrar em crise. Como assim eu fazer algo maior que Jesus? Como assim eu posso operar alguma coisa muito maior de Jesus? Não tem nem comparação. Jesus e eu. Ele lá em cima, eu cá embaixo, pecador dependente, ele lá em cima, filho de Deus. Como assim? Mas o que ele está tentando dizer é que o tempo dele foi um tempo muito limitado aqui na terra. Jesus, ele foi batizado aos 30 anos, e ele começa o seu ministério aos 30 anos de idade. Ele convoca 11, 12 homens para andar com ele. E ele faz um pedido, ele convoca homens que teriam que ter a coragem de abrir mão do seu passado para segui-lo. E ele começa a dizer: olha, eu vou para o meu Pai, mas vocês podem fazer coisas maiores, porque eu vivi apenas 3 anos e meio, e vocês têm toda uma vida pela frente. E aí eu olho para a palavra, toda vez que Jesus, ele fez algo grande, eu vejo ele levando o milagre para dentro da casa das pessoas. Toda vez que eu leio alguma coisa sobre Jesus, eu dou de cara com ele, influenciando pessoas. Jesus, ele não tinha tempo para perder. Jesus, ele não tinha conversa fora, conversa perdida. O tempo que ele tinha era para influenciar, era para curar,
E ele foi instrumento de influência no local onde ele pregava. Ele foi instrumento de influência nas sinagogas que ele ia. E fazer o que Jesus fez, nós podemos fazer ainda de forma maior. Porque a gente ainda tem toda a nossa vida pela frente. Temos muito mais do que 3 anos e meio. Deus tem dado a você dons que muitas pessoas não têm. Entraram aqui nessa noite pessoas com uma voz linda. Entraram pessoas aqui nessa noite com um coração lindo. Entraram aqui nessa noite pessoas com dons de misericórdia, com capacidade de amar o ser humano. Pessoas que entraram aqui que têm força e coragem de evangelizar, de sair na rua, sair numa madrugada. Por isso ele está dizendo que você faria coisas maiores. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Jesus, ele expulsou tantos demônios. E eu olho para a nossa cidade. Eu conheço algumas pessoas que nesse exato momento estão aprisionadas num quarto, precisando de uma libertação. Só que tem um problema. Nós não temos pessoas para irem lá com autoridade, com poder, com carinho, com amor, para levantar a mão e dizer: Satanás, eu lhe digo, larga essa vida, liberta agora em nome de Jesus, e depois começar a amar e a gastar tempo com essa pessoa. Nós temos nesse momento pessoas andando na rua para baixo e para cima, querendo saber o sentido da vida. Nós temos nesse exato momento nas nossas avenidas e nas nossas esquinas pessoas que estão tomando e até tomando uma bebida socialmente, mas elas estão fazendo isso porque elas querem esquecer aquilo que de ruim aconteceu com elas durante a semana. Nós temos homens e mulheres, meninos e meninas que estão agora vendendo o seu corpo porque perderam a expectativa de vida. E a palavra de Deus diz que nós podemos fazer coisas maiores. Jesus, ele operou o milagre de multiplicação na vida de muita gente, na casa de muita gente, no casamento de muita gente. O Éder falou sobre isso. Jesus é aquele que opera maravilhas na casa, no casamento, na rua e no seu interior, amém? E ele formou 12 discípulos. Jesus formou 12 discípulos. Olha que interessante, nós podemos formar muito mais do que 12 discípulos. Alguém uma vez disse: me dê 10 homens com coragem, que não tenham medo de ser presos, homens de ousadia, homens que têm o apontamento para o futuro, homens que têm uma vida de oração, e eu farei uma revolução. Eu quero perguntar aqui nessa noite: existem pelo menos 10 homens de coragem nessa igreja? Amém? Negócio come aí. Existem 10 mulheres de coragem e oração nessa igreja? Então vai ser com as mulheres que nós vamos fazer a mudança nesse mundo. Glória a Deus! Essa é a força da mulher, é o lugar da mulher na presença de Deus. Mas eu creio também na força dos homens, que vão sair, sabe, sendo e se colocando como solução para esse mundo. Para eu viver coisas maiores, eu preciso, primeira coisa, acreditar na realidade dessa palavra que eu li.
E a palavra que eu li, ela está dizendo que eu recebo um poder que vem do alto. O texto que eu li diz que tudo que eu pedir ao Senhor no nome dEle, Ele me dará. A pergunta é, você crê nessa palavra? Tudo aquilo que você pedir no nome do Senhor, Ele vai dar a você. A primeira coisa para eu fazer uma coisa maior, uma coisa grande, o primeiro passo é acreditar naquilo que eu leio. E a palavra de Deus, ela é a bússola, ela é a minha regra, ela é o meu manual. E a Bíblia está dizendo que eu posso ir além. E quando eu leio esta palavra dita pelo próprio Jesus, querido, eu recebo uma injeção de ânimo. E eu vou no nome de Jesus, e eu vou na fé de Jesus, eu vou na unção do Espírito Santo, porque ela me garante que agindo Deus na minha vida, ninguém impedirá. Se você vai no nome de Jesus, alguém vai no nome de Jesus, então levanta sua mão, ninguém resistirá a você. Ninguém pode te parar, porque você está no nome de Jesus. Mas a primeira coisa precisa acontecer. Acredite naquilo que está escrito. Você pode viver coisas maiores servindo a Deus. A segunda coisa que eu preciso entender para viver coisas maiores, eu preciso ser específico no meu pedido. O versículo vai dizer que tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É pedir e ele diz, eu o farei. Só que você precisa ser específico. Deus, o Senhor, Ele prometeu, Ele garantiu. E aí você pode dizer, Senhor, eu quero o Senhor agindo na minha casa. E a palavra garante que Ele vai agir na tua casa. Mas você tem que pedir. Senhor, eu quero o Senhor agindo no meu casamento. E Ele vai passar a agir no seu casamento. Existe uma oração que eu não gosto muito dela. É aquela assim, Senhor, abençoa tudo que está no meu coração. Mas tem tanta coisa no seu coração, filho. Tem coisa no seu coração que não é para você agora, porque se você ganhar agora, será a ruína da sua vida. Tem coisas que Deus não vai te dar agora, porque se Ele te der agora, é a destruição na sua vida. Por isso que nós precisamos ser específicos. Deus, nesse ano de 2022, eu quero mudança no meu casamento. Começa agora, matricule-se no Casados para Sempre, faça esse curso e o seu casamento será restaurado. Deus, esse ano de 2022, eu quero que o Senhor abençoe a minha saúde, porque eu quero ir mais longe. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe nas minhas finanças, porque quanto mais o Senhor me der, mais eu darei para a tua obra, para a tua casa. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha vida sentimental. Chega de sofrer, chega de ser enganado, e aquele que o Senhor me der e houver a aprovação do Senhor, Pai, a minha vida nunca mais será a mesma. Eu viverei para ti e o Senhor para mim. Comece a orar pedindo a Deus coisas específicas. Você já passou pela experiência de fazer aí um projeto de oração de alguns dias? Lá em casa tem virado uma casa de oração, glória a Deus por isso. E de vez em quando a minha esposa mais a sua discípula, elas vão para lá e começam a orar, e começam a fazer alguns pedidos, e elas citam os pedidos. E é impossível você estar num lugar e não conseguir ouvir. E eu comecei a ouvir que estavam orando por mim. Eu falei, opa, deixa eu saber o que estão orando por mim.
E era uma coisa maravilhosa você saber que estão orando por você, para que você alcance patamares maiores, para que você vença as suas lutas, para que você cresça. E aí você recebe uma energia, olha, estão orando por mim, acreditam em mim, tem gente apostando em mim, ainda tem gente que confia no seu pastor e quer ver o seu pastor crescendo. E aí eu comecei também a orar por essas pessoas. Comece a orar pelos da sua casa, comece a fazer orações específicas. Você vai vivenciar coisas maiores quando você começar a orar pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus pais. Comece a orar pedindo a Deus: Deus, troca-me o meu emprego. Deus, começa a derramar na minha vida. Orações específicas é o segredo para você alcançar mais, porque a palavra dele diz que tudo que você pedir no nome dele, ele te dará. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo aqui uma terceira coisa. Para eu viver coisas maiores, eu preciso saber começar pequeno. Vira para quem está do seu lado e fala assim: comece pequeno. A gente tem mania de querer começar as coisas lá em cima, de forma grande, de forma sobrenatural. E aí eu olho para a história e eu vejo que grandes homens de Deus, eles começaram suas vidas, os seus ministérios pequenos. Olha só o que está escrito em Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Está dizendo que você não deve desprezar as pequenas coisas. Se eu falar uma coisa para você: tudo que é grande hoje, um dia começou pequeno. E eu comecei a me lembrar quando nós começamos a nossa célula. Eram 5 pessoas. Olha quantas pessoas somos hoje. Começamos pequeno. A primeira pregação que eu tive, a expectativa de público era para 30 pessoas. Tinham 11. Mas eu preguei como se tivesse 50. A mesma empolgação, dando glória a Deus. Vira para o irmão que está do seu lado, aquela coisa toda. Começamos pequeno. Começamos na humildade, mas sempre sabendo que Deus iria nos dar coisas grandes. Por isso, nessa noite eu quero dizer a você: valorize as coisas pequenas na sua vida. Valorize aonde você está nesse momento. Valorize o tamanho da sua célula. Valorize o tamanho do teu ministério, porque ele será grande. Você será pai de multidões. O seu ministério vai crescer e ele poderá se tornar o maior da história. Não se preocupe com a fama, se preocupe em dar conta das tuas ovelhas, porque você será pai de multidões. Davi, antes de ser Davi, ele era o pirralho Davi. Chegou um homem na casa do pai de Davi, mandou chamar os filhos de Davi. Chamaram todos os filhos, menos ele. E aí o profeta falou assim: tem certeza que você não tem mais ninguém aí não? Ah, tem um pequenininho lá, tem um pirralho lá, tem um moleque lá no curral. Chama ele para mim. E aí mandaram chamar Davi e ele foi. E aí souberam que Davi, ele era cuidador de ovelhas. Veja bem, cuidador de ovelhas. Uma coisa muito pequena, uma coisa muito fácil de fazer. Mas quando ele cuidava de ovelhas,
Apareceram ali um urso querendo pegar as ovelhas, e ele lutou com o urso e matou o urso. Depois apareceu um leão e ele matou o leão, e ele continuou protegendo as ovelhas. E um dia trouxeram esse homem na presença do profeta, e Deus falou com o profeta assim: não atente para o tamanho, para a aparência, é este a quem eu tenho escolhido. Talvez você tenha se achado pequeno demais. Talvez você tenha achado que nunca ocupará esse altar. Talvez você tenha achado que não tem capacidade para liderar um ministério. Talvez você pense que você já deu tudo que tinha que dar, que Deus não tem mais nada contigo. Querido, você em casa, eu estou para te dizer que Deus pode te levantar para começar um grande movimento nessa cidade. Deus está à procura de adoradores, de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está olhando aparência, Deus não está olhando status, Deus está à procura de corações. Aleluia! Deus está olhando para o seu coração, e Deus então escolhe Davi. E como Davi, ele foi fiel no pouco, colocaram ele diante de Golias. Quem mata um urso, um leão, derruba gigante. Deus está preparando você para derrubar os maiores gigantes da tua vida. Coisa que você não acredita, coisa que você acha que não vai dar conta. Mas na hora certa, é só você clamar o sangue de Jesus, e Deus irá te levantar, e você irá matar os gigantes, e você irá cortar a cabeça do gigante, e a vitória cairá na tua casa, na tua vida, no teu ministério. Você será mais do que vencedor. Está preparado para você, querido, a noite da honra, a noite da vitória. E somente aqueles que acreditam nisso, levanta a sua mão e digam amém. Aleluia. Para eu viver as coisas maiores, eu tenho que valorizar as menores. Pastor Maico, quais são as coisas menores que eu preciso valorizar? Talvez as coisas menores é você começar a orar pelos seus filhos. É chegar por ele, perto dele na cama, e falar: Deus, esse menino é da casa do Senhor. É começar a orar pela sua esposa, pelo seu marido, e falar: Deus, o meu esposo será grande na casa do Senhor. A minha esposa será pregadora, líder de célula na casa do Senhor. Comece pelas coisas menores. Talvez um pequeno ajuste em casa que você precisa fazer como pai. Um pequeno ajuste que você precisa fazer como mãe, como marido, como esposa. Ajustar a vida dos seus filhos. Esse ajuste vai te colocar sobre coisas maiores. Deus só está esperando você mexer a peça. Deus só está esperando você ter a coragem de fazer a mudança que precisa ser feita na tua casa. Deus só está esperando você parar de trocar as manhãs de domingo pela presença dele. Faça isso e o sobrenatural vai começar a acontecer. Deus só está esperando você não ficar mais em casa e vir para a tua igreja. Deus só está esperando você falar assim: Senhor, eu estou aqui, é para fazer? Então vamos fazer, vou arregaçar as mangas, eu estou aqui para esse negócio, é para mudar a minha vida, a vida de amigo meu. Senhor, então comece agora. O dia que você tiver a coragem de fazer a sua oração, se prepare, ninguém mais segura você. Quando eu olho para a história, eu vejo uma quarta coisa. Para você viver coisas maiores, você precisa aprender a correr riscos. Pastor, mas o que é isso? Correr risco. Diga assim: eu quero
correr riscos. Agora você já falou, aleluia. Ai, ai. Nós precisamos correr riscos. Para os discípulos, eles começarem a vivenciar coisas maiores com Jesus, eles precisaram correr riscos. A vida inteira a gente precisa correr risco, sair da zona de conforto e avançar para algo maior. E aí eu olho para a vida dos discípulos, eles precisaram ouvir de Jesus: vocês querem me seguir? Sim, mestre, queremos. Então, querido, vocês precisam largar tudo que vocês têm e vir atrás de mim. Ele falou isso com pescadores, com cobradores de impostos. Jesus disse: quer viver coisas maiores? Larga tudo e vem. Eu queria trazer isso para o seu tempo. Para você que está acompanhando em casa, você quer viver algo grande com o Senhor? Jesus, Ele está te chamando para correr risco. Larga o que está te impedindo. Larga a sua zona de conforto e vem. Para você que entrou aqui nessa noite, Deus está chamando você já há muito tempo para algo grande. Larga o que você tem e comece a seguir a Jesus. Pastor, mas como é que é isso? Seguir a Jesus? Conta para mim, que história é essa? O que eu tenho que fazer? Que história é essa de correr risco? Você precisa correr riscos para experimentar coisas maiores. Quando chegar uma tempestade na sua vida, na sua casa, e o barco começar a balançar, e Jesus aparecer a uns 100 metros, e ele falar assim: calma gente, eu estou nessa chuva, eu estou nessa tempestade. Você precisa ter a coragem de falar assim: Jesus, é o Senhor que está aí? E Ele vai dizer: sim, sou eu. Se for o Senhor que está aí, eu quero andar sobre as águas. São riscos de fé que nós precisamos ter. Riscos de orar por pessoas doentes, com câncer, com AIDS, com Covid, na autoridade do Espírito Santo, estender a mão e dizer: eu não posso curar, mas eu estou aqui no nome dos médicos, e eu digo agora: enfermidade, sai agora no nome de Jesus. Jesus falou assim: você quer vir aqui, Pedro? Sou eu. Sabe o que Pedro fez? Tinha mais tantos outros discípulos no barco. Pedro, ele começa a sair do barco e ele começa a andar sobre as águas. Eu estou falando de uma geração que está precisando andar sobre as águas. Eu estou falando sobre homens e mulheres que precisam correr riscos e começar a andar sobre as águas. Pastor, mas diz a palavra de Deus que quando ele começou a andar sobre as águas, ele cometeu um segundo risco. Ele começa a andar e ele começa a ir bem, mas quando a gente se propõe a correr risco, pega isso aqui. Pedro, ele afunda. E você vai correr um segundo risco. As pessoas vão rir de você. As pessoas vão zombar de você. Quando você tirar uma foto ali naquele painel, vão dizer: você virou crente. Você está indo nessa igreja. Tudo seu agora é célula. Você está fanático, você está fanática. Que isso? Não vai mais para o barzinho com a gente. Não vai mais curtir um funk. Acabou o pirilim, pirilim, pirilim. E agora, como é que vai ser a sua vida? São riscos que você precisa correr pelo nome de Jesus. Risco de cair no ridículo.
Eu fico imaginando Pedro afundando e os discípulos lá no barco. Eu falei, ele é doidinho, ele está afundando, e os discípulos zombando de Pedro. Tinha que ser Pedro, ele é muito para frente. Bem feito, afundou. Gente, a Bíblia diz que eles não fizeram isso. Isso é coisa minha. Mas eu quero te dizer que só vai viver o extraordinário quem tem a coragem de viver o ridículo. Quem tem a coragem de ser exposto, ridicularizado, zombado nas redes sociais. Não se preocupe com o que vão falar de você. É Deus quem o justifica, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor tem levantado homens de coragem, enquanto outros covardes não se pronunciam. Vou dizer para você, só vai viver o extraordinário quem passar pelo ridículo. Sabe o que aconteceu no livro de Atos? Todos os outros discípulos passaram, um ficou para trás. Lá no livro de Atos, Pedro, ele quando recebe o Espírito Santo, ele começa a pregar a palavra. E sabe quantas pessoas se convertiam? 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Porque um dia ele passou pelo ridículo e agora Deus coloca ele sobre o extraordinário. Nenhum outro discípulo conseguiu esse público, somente aquele que passou pelo ridículo. Deus está levantando pessoas que não têm medo de posicionamento. Então se prepare. Pode sair daqui nessa noite de quem está em casa aquele que há de andar sobre as águas. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Pedro não estava nem aí pelo que iam falar dele. Ele apenas quis viver o extraordinário por Deus, para Deus. E a última coisa, para eu viver coisas maiores, eu preciso sair da acomodação e começar a agir. Sair da acomodação para eu começar a viver coisas maiores. Porque se eu ficar só falando que vou fazer, só falando que eu vou fazer, está na hora de eu começar a agir. Quantas pessoas não ficam só falando? Bota a mão com carinho no ombro de quem está do seu lado e fala assim: eu estou adorando você estar ouvindo isso aqui essa noite. Mas faz com jeitinho. Eu estou adorando você estar aqui assistindo isso essa noite. Quantos ficam falando e não fazem? Quer viver coisas maiores? Pare de falar e comece a viver. Pare de falar e comece a agir. Levante-se e tome uma atitude, que Deus te fará um novo homem. Deus te fará uma nova mulher a viver algo grande, a começar essa semana. Eu creio na força da palavra profética. E há uma força muito forte aqui hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 3, versículo 20. Você pode se colocar em pé. Nós vamos projetar Efésios 3, 20. A palavra do Senhor vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente aquilo do que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu quero que você pegue a sua mão esquerda, coloca no seu coração e repita comigo: segundo o poder. Agora você bate assim: que em mim opera.
Você está lendo ali na palavra de Deus que há um poder, você em casa pode fazer isso, há um poder que opera em você. Há um poder dado pelo Espírito Santo que opera poderosamente em você. E você vai pedir alguma coisa e Deus vai fazer muito mais além daquilo que você pedir ou daquilo que você pensar. Aleluia. Qual é a coisa maior que você quer fazer esse ano agora? Aonde você quer que Deus te use agora? Quem está precisando de um milagre de Deus agora? Esse poder está dentro de você. A Bíblia está dizendo que tem um poder operando dentro de você. E para onde você determinar, vai acontecer. Eu creio no poder da palavra profética lida. E o Senhor me traz aqui para dizer que aonde você falar, Deus vai agir. É na sua saúde, é uma cura, é na restauração de algum relacionamento, é na vida de alguém, é na sua casa, é um emprego, querido. Há um poder agora. Não tire a mão do seu coração para você não perder o poder. Há um poder que em nós opera. Bata assim de novo. Há um poder aqui. E eu pego esse poder aqui agora e coloco nesta determinada situação que você desejar. E durante esse louvor, você vai